Olá, amados irmãos, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, queria falar agora com as pessoas que já estão aí, né, nessa caminhada espiritual, né, já estão nascendo aí do Espírito, já estão começando a ter entendimentos com o Espírito, né? Então, amados, eu queria falar o seguinte: é muito importante que você gere aí frutos de paciência, né? O amor, amados, sempre quando você lembra no amor, quando você tem paciência com o amor, você vai dar frutos bons. Por quê? Porque você vai conservar, né? O amor, ele requer essa paciência. Por quê? Porque a tendência, amados, você tem que entender assim. A palavra de Deus diz o quê? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é quando você... a palavra de Deus diz que Deus ama aqueles... ele corrige aqueles que ele ama e castiga os que são dele, né? Então, os que são dele, você já entende que é os que têm o Espírito Santo, né? É os que já foram batizados com o Espírito Santo. Então, esses já nasceram do Espírito, então já são filhos de Deus, né? Os outros ele ama que ainda não nasceram, né? Então, para você ter o entendimento, o que é o ser que já nasceu com o Espírito Santo? É lógico que ele não pode ser igual aos outros, né? Ele já nasceu do Espírito. Então, o entendimento dele é diferenciado, ele já tem um entendimento diferenciado, ele já tem um cuidado maior com o pecado, ele tem todo uma diferença aí, né? Então, os detalhes vão fazer diferença para ele, né? Ele já vai ver a consequência lá na frente, né? Então, o Espírito, amados, é lógico que não pode ser igual, tem algo diferente. Se você nasceu do Espírito, é porque você já está ligado ao Pai, então é diferente, então não é do mesmo jeito, as coisas não podem continuar do mesmo jeito, senão você não nasceu, né? Então, aquele que tem parte com o mundo é porque ainda não nasceu. Quando você nasceu com o Espírito, você já não tem mais parte com o mundo, né? Você é obrigado a sobreviver aí no mundo, né? Mas você já não tem mais parte, você é um estrangeiro, né? Então, você tem que entender o seguinte: Deus, ele vai te testar, né? Ele vai te testar no fogo aí até você estar totalmente pronto, né? Não é porque você nasceu do Espírito que você para de ser castigado, não. Pelo contrário, a palavra diz, né? Ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele. Quer dizer, você vai continuar recebendo castigo aí, né? Então, Deus, ele já está te avisando que você não vai deixar. Não é porque você nasceu do Espírito que você não é castigado. Você é castigado, porque você ainda não é uma criatura totalmente transformada, né? Você é um filho de Deus, você nasceu, mas você precisa crescer, você precisa amadurecer, como uma criança, né? Você é uma criança. Então Jesus falou, você sede como criancinha. O que é sede como criancinha? Coração puro, né? Obediente, não reclamar, né? Sofrer o castigo aí de bom grado, não questionar, né? Então você tem que ter muita paciência. Você tem que entender assim que a palavra fala, né? Quando você brigar, você tiver algum problema com o seu irmão, para você primeiro se acertar com ele, né? Antes que ele te leve ao juiz e o juiz o entregue para o carcereiro, né? E o carcereiro te coloque preso. O que significa toda essa passagem? Significa que se você teve raiva aí, se você teve raiva com o seu irmão, você tem que espiritualmente aí olhar para ele com um olhar de perdão, tudo isso espiritualmente, amados, né? Não é você ir lá conversar com seu irmão, não tem nada a ver, porque ele não vai te entender, porque ele não é espiritual, né? Ele ainda não está ligado espiritualmente ao Pai, né? Então, você tem que primeiro aí, ó, dentro do seu entendimento, fabricar esse perdão, entender que ele é uma criatura que ainda não tem o entendimento, né? Compreender, né? Pedir misericórdia ao Pai e, se possível, amado, o tempo que você levar. Se tiver que ser um dia, uma semana, o tempo que você levar para se reestruturar aí, né? Porque depende do coração de cada um, depende da paciência de cada um, né? Então você tem que desenvolver frutos de paciência, amar, né? Aí quando você sentir que você já está leve, que você já não perdoa, ali o Espírito vai colocar em você,
né, palavras de amor, vai colocar ações de amor para você fazer. Aí você já está pronto. Por quê? Porque você já percebeu que a sua oferta mudou, né? Então o Pai fala para você não ofertar no altar, é isso. O que é o altar? O altar é o altar de Deus, esse altar invisível que você vê, né? É o entendimento, é tudo que você vai gerar para filhos novos aí, né? Para filhos do Pai. A gente está numa era onde a informática, né? A web predomina aí. Inclusive eu já falei em outros áudios aí que no Apocalipse fala que seria governado, né, por uma barra de ferro. O que é uma barra de ferro? É o seu computador, né? Você vai ver que isso é uma barra de ferro, né? Um celular, algo que você tem aí que leva essa mensagem para o mundo inteiro aí, é uma barra de ferro, né? Então é assim que o Pai vai fazer esse espírito dele, essa verdade dele ser levada a todo mundo, a todo o universo, né? Então todos vão ter. Então o Pai ele já levou para um meio que não tem como errar, né? Quer dizer, não tem como o falso profeta ganhar disso, né? Não tem como o falso profeta sobreviver. Por quê? Porque todos estão ligados aí, né? Por uma web, todos têm essa ligação, né? Isso não impede, amados, de que você venha praticar o que Jesus manda você praticar, né? Jesus manda você praticar a humildade, a simplicidade, a não juntar tesouros na terra, né? Não ficar aí escravo aí do tempo. Então, todas essas coisas aí você tem que entender que você vai manter, né? Você não vai ficar buscando vaidade, orgulho, né? Coisas para você, porque isso vai atrapalhar você espiritualmente. Você não se desenvolve espiritualmente, por quê? Porque você está amarrado ainda em coisas dessa terra aqui, desse mundo. Então, enquanto você estiver amarrado, você não consegue desenvolver espiritualmente. Você não pode ter amor a nada desse mundo. Se você tiver, você não vai conseguir desenvolver o amor de Deus, né? Então, amados, esses apegos você vai ter que tirar. Então, o que você entende? Quando você está bem, né? Quando você perceber que você está leve, que você já perdoou, que você entendeu ali, que você não está com raiva, né? Aí você pode ofertar no altar. Por quê? Porque aí os seus frutos serão bons, né? Você já não tem mágoa, você não tem nada. Por quê? Porque se você tiver algo ruim aí do mundo, você vai transmitir isso na sua mensagem, né? Então, essas ofertas suas vão ser más, né? E você pode estar gerando frutos maus por conta da sua oferta. Então, o Pai ele adverte quanto a isso, né? Para você ter esse entendimento. Então, nós somos doutrinados, amados, segundo a isso. Porque Jesus fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Então, do bom tesouro do seu coração, né? Você dá do bom tesouro do seu coração. O mau tesouro do seu coração você dá. Então, na passagem, Jesus explica certinho isso, né? Então, é exatamente isso. Quando você conserva a raiva, o ódio aí, é exatamente isso, né? Então, não pode haver casa dividida, né? Jesus ele fala isso bem, né? Não pode haver casa dividida. Se Satanás ele for contra o reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá. Quer dizer, você não pode estar com Satanás aí e ofertar no altar, porque o reino está dividido contra si mesmo. Então você tem que tirar essa raiva, se acertar espiritualmente com o irmão, né? Se acertar da raiva do que você acometeu aí durante o seu dia aí, né? Se acertar, então, de tudo isso, para você novamente, depois que você estiver conectado aí com o Espírito, que você perceber isso, porque você percebe isso, né? Isso é perceptível, né? O seu coração muda, tudo muda, aí você vai entender. Aí as inspirações vão vir e você vai se ligar e ofertar no altar, né? Então você vai ofertar coisas boas, né? Do bom tesouro do seu coração. Então é isso que o Pai explica. Então, você que é espiritualmente aí ligado, você tem que entender isso para você não ficar conservando coisas ruins. Então você tem que ter paciência, né? Porque é natural, porque você está nascendo, você está crescendo espiritualmente. Então é natural que as coisas que você tinha antigamente venha florescer e venha dar sinais aí, né? Porque você ainda está crescendo no espírito, né? Nós estamos em processo de crescimento no espírito, né? A gente ainda não está formado no espírito, a gente está se formando, porque fala Deus ele vai formando a criatura, entendeu? Então você
tem que entender isso, ter paciência, confiança, por isso a fé, né? A fé, a esperança e o amor. Então, por isso você tem que ter fé, vai passar, né? Espera, aguarda aí, começa a fabricar frutos de perdão, de amor pela pessoa que errou. Você entende que ela errou porque ela sucumbiu a Satanás, ela não resistiu, né? Por quê? Porque ela não tem a mesma força que você. Ela não consegue ainda superar, então ela fez coisas más por conta disso, né? Então você tem toda uma misericórdia, porque ela não tem entendimento, né? Porque ela ainda vai ter entendimento, ela não tem ainda, ela vai precisar ser testada no fogo, ela vai precisar ser corrigida, né? Então todos nós passaremos por esse processo, amados. Então resta você ter paciência e deixar o Espírito ir agindo em você, e não ofertar no altar enquanto você estiver com raiva, né? Por quê? Porque os seus frutos serão más. É isso que Jesus quer dizer. Do bom tesouro do seu coração, você dá coisas boas. Do mau tesouro, coisas más. Então é isso, amados. Então, que você tenha esse entendimento para você não ficar, né, batendo cabeça. Então tenha paciência, né? Começa a pensar no amor aí, vai perdoando a pessoa no seu pensamento, vai agindo esse perdão no seu pensamento, vai amando essa pessoa no seu pensamento. Não significa que você tem que conviver com o fogo aí, né? Conviver com Satanás, não. Para não tomar parte dos pecados dela. Essa pessoa não pode, né, te envolver aí e você tomar parte dos pecados dela. Porque é isso que fala em outra passagem. Então, quer dizer, você vai perdoá-la, né? Você tirar todo o rancor, todo o ódio. Por quê? Porque você vai compreender. Como que eu consigo perdoar? Eu consigo perdoar a partir do momento que eu sei que Satanás agiu nela, e que ela não resistiu a Satanás, porque ela ainda não tem a mesma força espiritual que eu já tenho. Então eu consigo perdoá-la, né? Então você tem esse entendimento. Não é que você está querendo ser melhor do que a pessoa, não. É porque você, espiritualmente, você já está acima, avançado, à frente. Então você se coloca menor para ser maior. É aquilo que Jesus ensina. O menor no reino da terra é o maior no reino de Deus. Então você se coloca menor no reino da terra, você se humilha, né? Você perdoa, se humilha a pessoa, perdoa ela, né? E segue adiante, né? E conserva aí essa paciência para depois, com certeza, aí o Pai vai vir novamente, aí você vai estar leve, aí o Espírito vai começar a falar com você novamente, aí você vai dando frutos novamente, amados. Aí você vai semeando, né? Dando a árvore vai dando frutos bons. Que Jesus fala, né? A árvore que não der frutos bons é cortada e ateada ao fogo. Por que isso? Esse cortada e ateada ao fogo significa isso, que os frutos não podem mais ser maus. Eles têm que ser bons, né? Então aquela que está dando maus frutos vai ser cortada e ateada ao fogo, para ela ser queimada no fogo, né? Restaurada para poder dar frutos bons, né? Então é isso, amados. Nós vamos ser, a palavra é clara, né? Deus, ele corrige os que ele ama, porque se fosse para ele tacar tudo no inferno, como as pessoas falam aí, e esquecer as pessoas, né? Ele não falaria dessa maneira, né? Ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele. Quer dizer, ele tem misericórdia. Não é assim. Deus não vai pegar você e esquecer de você porque você cometeu infrações. Não, ele não vai fazer isso com você. Ele não quer que você permaneça no pecado, mas ele entende a sua fraqueza junto ao pecado. Agora o sofrimento é seu. Quanto mais você permanece no pecado, mais sofrer você vai. É isso que você tem que entender. Por isso você abandona o pecado. Porque uma vez você abandonando, ganhando essa força espiritual, você vai desenvolvendo, né? E você vai caminhando, amados. E a gente vai caminhando, é uma caminhada, né? E Jesus, ele fala para Nicodemos, o vento sopra, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. O Espírito é assim, amados. Você recebe ele, você não sabe de onde vem nem para onde vai, né? Então é assim que funciona. Então você recebe esse Espírito dentro de você, até onde vai você não sabe. Você sabe que você vai crescendo espiritualmente aí, né? Você vai se tornando uma criatura livre. Você já não tem mais essa prisão do mundo aí. Você se torna livre, né? Então, a qualquer momento aí que Deus te arrebatar, para você é lucro. Por quê? Porque você, na verdade, você já está arrebatado, né, pelo Espírito. A pessoa que já nasceu do Espírito Santo, ela já foi arrebatada, né? Ela já está com Deus, né? Ela simplesmente ainda está
amadurecendo, mas você já tem certeza de que você já não volta desse patamar para baixo, porque aí é a blasfêmia contra o Espírito, né? É você desistir aí e voltar e cair. Aí é outra situação, né? Aí é onde Jesus fala, né, que não será perdoado ao homem nem nesse século, nem no outro, no vindouro, né? Então é isso, mas enquanto você está aí espiritualmente, mas isso, amados, aqui as pessoas que falam aí que teve espírito, eu acredito que muitas delas aí não é que não teve mesmo, porque quando você tem um espírito, é muito difícil a pessoa desistir aí. Eu acredito que pode sim desistir, né? Pode ter acontecido, a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, mas é triste, né? É triste porque uma vez você tendo ele, você deu um enorme passo, né? Você está cara a cara com Deus, né? Você deu um enorme passo aí para Deus, né? Essas correções do mundo aí você já não sofre mais, você já não vai ter mais aqueles problemas, né, na carne que você tinha, né? Os seus problemas aí já são de nível espiritual, você já não vai sofrer mais aqueles problemas carnais, né? Então quer dizer, você já deu um enorme passo. Para que você vai voltar atrás, né? Para correr o risco aí de pagar duas vezes, né? Você vai pagar pela carne e você vai pagar pelo espírito, né? Então é complicado, né? Você venceu a carne para poder perder depois novamente, né? Pagar pela carne e pelo espírito. Então é isso, amados. Então a gente tem que ter paciência, né? E Deus, ele não abandona ninguém. Tudo isso que vai acontecendo com você é tudo correção, amados. É tudo castigo para o seu bem. Deus sabe tudo que é necessário. O que aconteceu na sua vida, né? As pessoas, o que foi envolvido aí, as pessoas te traírem, de coisas ruins que aconteceu aí. Tudo isso, amados, faz parte da misericórdia de Deus, né? Então é isso. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí com você nesse entendimento.